Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante: o serviço no contexto da solteirice. Ouvi amém aí, por aí. Olharemos para o serviço na solteirice, seja na juventude, seja na vida adulta. Mas se você é casado e pensou em se levantar aí, porque essa mensagem não tem nada a ver contigo, eu quero pedir para você ficar. Afinal de contas, a forma como entendemos a vida, enxergamos a vida nessa fase, nessa estação ou nessa condição, influencia diretamente a forma como nós lidamos com o nosso casamento. Por isso eu quero começar fazendo uma enquete. A primeira pergunta é: quem é casado? Levanta a mão, por favor. Quem é casado? Amém, glória a Deus. Fica aí que essa mensagem é para você também. Eu vou fazer a outra pergunta agora. E nessa eu quero incluir todo mundo. Quem é solteiro, quem passou por um divórcio ou quem é viúvo. Quem é solteiro, passou por um divórcio ou é viúvo? Levanta a mão, por favor. Amém. Essa mensagem é para você. Fica aí, que hoje a gente vai conversar sobre isso. Queridos, ao longo da história, a solteirice foi vista de diferentes formas, por diferentes culturas. Nas culturas mais antigas e, em grande parte, inclusive das religiões antigas, a solteirice era considerada algo inferior. O casamento e a geração de filhos eram considerados valores absolutos. A honra estava associada exatamente à família. Sem uma família, no sentido estrito da palavra, sem uma família não havia honra ou reconhecimento social. Sem uma família não havia segurança financeira. Sem uma família não havia segurança nos bens, nas posses. Sem o casamento e, consequentemente, sem os filhos, a pessoa praticamente não existia. Sua existência estava incompleta e fortemente ameaçada. Por outro lado, nas últimas décadas, a cultura do mundo tem se tornado cada vez mais avessa ao casamento. A individualidade, a independência, a autonomia, a liberdade, inclusive a liberdade sexual, se tornaram ídolos. E para muitos, a solteirice passou a ser um ideal de vida. Passou a ser um lugar de adoração de si mesmo. Passou a ser um altar ao não compromisso. Há uma noção de autenticidade, ou pelo menos uma forma de se manter a salvo das frustrações. Perceba que nesses movimentos pendulares, nós, como igreja, sempre reagimos na contramão do mundo. E tentamos e devemos reagir na contramão do mundo, buscando não se conformar aos padrões da presente era, aos padrões do mundo e aos padrões da cultura vigente, principalmente esses padrões da última década. A igreja tem se esforçado e deve se esforçar mesmo para valorizar a família e o casamento. Entretanto, muitas vezes, o esforço para valorizar a família e o casamento é confundido com uma desvalorização ou com um rebaixamento da condição de solteiro. A solteirice é vista como algo inferior. E nesse pensamento, o casamento passa a ser um propósito de vida, uma condição de sucesso para a vida cristã. E você traça as metas do ano, e dentro dessas metas, muitas vezes está lá começar um namoro, noivar, casar. E ainda que sejam objetivos bons, importantes, quando o casamento se torna o propósito da vida, Deus é tirado do trono. O casamento passa a ser a terra prometida, e a solteirice passa a ser o deserto. E o objetivo então se torna passar rápido pelo deserto na direção da terra prometida. Mas há um problema aí. Quando se entra na terra, se percebe que não era a terra prometida.
para testarmos a ideia que cada um de nós tem de casamento e de solteirice. Eu quero te convidar a completar algumas frases com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se você é solteiro, complete a seguinte frase: quando eu casar, o que você pensou? Talvez você tenha pensado: quando eu casar, serei feliz. Quando eu casar, terei sucesso. Quando eu casar, serei aceito. Se você se casou recentemente, complete a frase: agora que eu me casei. Talvez você tenha pensado: agora que eu me casei, posso descansar. Essa risada foi dos casados, vamos combinar. A risada foi dos casados, eu sei. Se você passou por um término de noivado, ou mesmo por um divórcio, complete a frase: agora que eu perdi meu casamento. Talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça, sem forçar, seja: agora que eu perdi meu casamento, eu perdi meu valor. Ou talvez seja o outro lado: agora que eu perdi meu casamento, eu posso tudo. Queridos, nessa visão, a solteirice é apresentada como um estado inferior, enquanto o casamento se torna um relacionamento redentivo. E talvez você já tenha ouvido esse termo por aí, um relacionamento redentivo. Mas eu quero dizer algo para vocês desde já, que vai nortear toda a nossa conversa hoje. Só existe um relacionamento redentivo. E ele é o relacionamento com Cristo Jesus. O casamento como um relacionamento redentivo, enquanto a solteirice como um estado inferior, diminuído, distante, não parece ser a visão bíblica sobre a solteirice. No capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos uma exposição detalhada sobre a relação entre solteiros, a solteirice e o casamento. Paulo vai dizer assim, nos versos 36 a 38. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente no seu coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Se você está com a sua Bíblia de papel, e nós queremos recomendar sempre que você traga a sua Bíblia de papel, a depender da sua versão, você encontrará esse trecho traduzido de forma diferente, como um pai diante da sua filha virgem, e dar a sua filha em casamento. O texto gira em torno do dar ou não dar a sua filha em casamento. Mas a despeito das diferentes formas de traduzir e interpretar esse trecho, esses 3 versículos, o verso 38 parece resumir a orientação de Paulo ao longo de todos esses capítulos. E ele diz, e eu vou ler novamente: assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Parece, queridos, que na opinião e na orientação prática de Paulo, nem o casamento, nem a solteirice são condições de superioridade espiritual. Seja orientando aqueles que estão noivos, seja orientando um pai com a sua filha, parece que nem o casamento e nem a solteirice são reflexos de uma maior posição, de uma superioridade. Tanto o casado quanto o solteiro em Cristo desfrutam da mesma graça e são chamados para glorificarem a Deus, cada um da sua forma. Para conversarmos sobre isso, nós vamos olhar para 4 pontos que ajudam a entender a solteirice e a sua relação, inclusive, com o serviço. São a expectativa, o propósito, a realidade e a resposta. Comecemos da expectativa. Se você está solteiro e levantou a mão muito empolgado na hora que eu perguntei, e até deu uma olhadinha para os lados, tá tudo bem, tá tudo bem, amém, ainda bem, ou não, não sei, talvez fosse uma oportunidade, não era isso que eu ia dizer.
Eu quero te dizer que a expectativa pelo casamento é legítima. A expectativa pelo casamento é genuína e validada. Paulo não trata o desejo por se casar como um desejo da carne, uma vontade em si pecaminosa, um desejo desordenado. Mais do que isso, Paulo parece considerar natural o desejo de se casar, enquanto o celibato, em suas palavras, um dom da parte de Deus. E ele vai dizer isso no verso 7 de 1 Coríntios, capítulo 7. Mas por que o anseio por um relacionamento é genuíno e natural? Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que, em sua essência e natureza, é relacional. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, dá e recebe amor perfeitamente no relacionamento trinitário por toda a eternidade. Eu sei que esse é um conceito difícil para a nossa racionalidade, para a nossa capacidade de racionalizar, um conceito chamado por alguns de suprarracional. Mas Deus é um e é comunitário em si mesmo. Olha o que o teólogo Cornelius Plantinga diz: as pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser, num constante movimento de abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. Sabe como nós chamamos isso? Amor. Em sua natureza, Deus é relacional e desfruta de um relacionamento perfeito de amor e júbilo. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai e o Filho glorificam o Espírito glorifica o Pai e o Filho. E nesse relacionamento Deus é completo em amor e não tem falta de nada. O pastor Tim Keller diz no livro A Cruz do Rei: o Pai, o Filho e o Espírito Santo derramam amor, júbilo e adoração pelos outros, cada qual servindo o outro. Eles procuram infinitamente a glória uns dos outros e assim Deus é infinitamente feliz. Essa é a condição de Deus por toda a eternidade. Deus é um relacionamento de amor entre as três pessoas da Trindade. Um relacionamento perfeito. Quando Deus cria todas as coisas e nos cria, a criação não é motivada por carência. Você percebe isso? Se Deus desfruta nele mesmo de um amor perfeito, a criação não é feita por uma falta, por um desejo de ser amado, mas por um desejo de compartilhar desse amor. Isso é magnífico, isso é majestoso. Quando Deus cria a mim e a você, o desejo de Deus é partilhar do amor que Ele tinha nele perfeitamente. Somos criados para um relacionamento de amor. O pastor Tim Keller também vai dizer: se este mundo foi criado por um Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Por isso, criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, ansiamos por relacionamento. Sem relacionamentos interpessoais de amor, nos sentimos vazios, incompletos. É isso que o relato da criação da humanidade em Gênesis capítulo 2 deixa claro. Deus cria o homem e coloca o homem para exercer a função mais nobre que existia: governar com Deus. Ele cria todas as coisas e traz todas as coisas ao homem e diz: agora você vai dar nome a todas essas coisas. E essa era uma ação de governo, dar nome. Mas sabe o que tem antes e depois desse versículo? Deus olhando e dizendo: não é bom que o homem esteja só. E no verso 19 ele diz, mesmo depois, no verso 20 de Gênesis capítulo 2 diz, que mesmo depois do homem ter dado nome a todos os animais, a todas as aves, a todos os animais do campo, ainda não se encontrava uma aliada que lhe fosse semelhante, alguém que lhe correspondesse. Tendo exercido o governo sobre toda a criação de Deus,
O homem, na ausência de um relacionamento de amor, estava incompleto. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso ansiamos por relacionamentos de amor. Dane Ortlund vai dizer: a fome pelo companheirismo está enraizada na imagem de Deus, não em nossa predisposição mental pessoal. Por isso, o casamento não é uma invenção humana. O casamento é parte do grande plano de Deus para revelar o seu bom propósito. Ao estabelecer o casamento, Deus diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O casamento é marcado por uma relação profunda e íntima de unidade. Dois que são feitos um. Uma união visceral que produz júbilo e deleite, manifestada e consumada corporalmente pela relação sexual. É por isso, queridos, que a relação sexual é reservada para o casamento. Porque é uma entrega corporal completa que manifesta uma união íntima e comprometida da própria alma. Um relacionamento de aliança. A prática sexual fora do casamento esvazia o sentido, o significado da relação sexual, porque transforma algo magnífico, criado por Deus, para gerar júbilo e deleite, em um instrumento de autossatisfação, em um instrumento de autopromoção fugaz. Por conta disso tudo, queridos, o desejo pelo casamento é legítimo. Se você tem ansiado por isso, fique em paz. Você pode inclusive orar por isso, sabia? Está tudo bem. Entretanto, Paulo vai nos dizer em Efésios, no capítulo 5, que o casamento tem um sentido ainda muito maior do que este. Paulo nos revela que o casamento aponta para algo maior e mais glorioso, a união de Cristo com a igreja. O casamento não é um fim em si mesmo. O casamento não produz satisfação por si mesmo. O casamento foi criado e planejado por Deus para apontar para o verdadeiro fim para o qual nós fomos criados. Tim Keller e a Kate Keller dizem no livro O Significado do Casamento o seguinte: o casamento foi criado para refletir em nível humano nosso relacionamento último de amor e união com o Senhor. É um sinal e um antegosto do futuro reino de Deus. Ansiar pelo casamento é legítimo e você pode fazer isso. Entretanto, o casamento não tem um fim em si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: você não foi criado para se casar. Isso te assusta? O fim da sua vida não é o casamento. E quando eu digo fim, eu não estou falando de término, eu estou falando de propósito. Qual é o propósito para o qual você foi criado? Queridos, o propósito primeiro e último de toda a humanidade é a união com Cristo. A participação no relacionamento de amor da própria Trindade. E você já ouviu essas passagens? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Na própria carta aos Coríntios, capítulo 8, na primeira carta, 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem viemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Para Ele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. E todas as coisas nele subsistem. Você não foi criado para o casamento. Você foi criado para o relacionamento com Deus. Ele é o princípio da nossa criação, o fim para o qual fomos criados e o fôlego que sustenta a vida. Como cantamos aqui, Ele é o nosso respirar. Sem o fôlego de vida dado pelo Espírito, não há vida. Muitas vezes, a partir de um desejo legítimo pelo casamento, nós transformamos o casamento em propósitos da nossa vida, mas ele não é. O propósito da sua vida não é a união conjugal. O propósito das nossas vidas
é a união com Cristo. O casamento sem a união com Cristo não preenche o vazio de propósito, não satisfaz o anseio mais profundo das nossas almas. Nós fomos feitos para a união com Cristo e é apenas por meio dessa união que nós passamos a experimentar verdadeiro amor, porque passamos a participar da relação de amor do próprio Deus. Quando transformamos o casamento no propósito último das nossas vidas, duas coisas normalmente acontecem. A primeira delas é uma diminuição da condição de solteiro. A solteirice é vista como algo inferior, sem propósito, inútil. O tempo, os pensamentos, as emoções giram em torno da expectativa pelo casamento e da frustração com o estado de solteiro, com a solteirice. Na esperança de que no dia que o casamento acontecer, naquele dia, se acontecer, a vida então fará sentido. A vida ganhará novas cores. Mas há uma outra consequência. Para aqueles que são casados, essa visão sufoca o casamento. Para aqueles que são casados e viveram o casamento como um propósito de vida, a expectativa se torna tão alta que quando o casamento acontece, ele passa a ser sufocado por uma expectativa inalcançável de perfeição. Ele se torna o relacionamento redentivo, por meio do qual você pode experimentar nova vida, novo sentido. E isso não é verdade. Porque esse relacionamento redentivo, tão sonhado, se mostra incapaz de redimir verdadeiramente a vida, de preencher esse vazio. Só há um relacionamento redentivo, o relacionamento com Cristo. Nada que não Jesus pode redimir as nossas vidas. É apenas no relacionamento com Cristo que encontramos o que a nossa alma verdadeiramente anseia. Deixa eu te dar uma notícia. Agora eu estou na dúvida se ela é triste ou feliz. Deixa eu te dar uma notícia triste num primeiro momento para você que é solteiro e anseia desesperadamente pelo casamento. O casamento não pode te satisfazer. Agora deixa eu te dar uma notícia feliz para você que anseia por alegria e satisfação. Cristo Jesus e a união com Ele são os verdadeiros, ou é o verdadeiro propósito das nossas vidas. E é essa união, a sua presença, o seu Espírito, que podem verdadeiramente te satisfazer. Ainda que você não case. Ainda que o casamento não chegue. Ainda que você não tenha filhos. Ainda que o seu casamento não se restaure. Ainda que não haja um segundo casamento. Cristo Jesus e a união com Ele por meio do seu Espírito é aquilo que pode verdadeiramente te preencher, te dar nova vida, satisfação, contentamento, alegria, deleite. O casamento não pode fazer isso. Mas diante disso, diante desse propósito, qual é a realidade que temos em Cristo Jesus? Queridos, em Jesus, o propósito para o qual fomos criados se cumpre. Em Jesus, nós nos tornamos participantes da relação de amor da Trindade. Ao falar sobre o Espírito Santo aos seus discípulos, veja o que Jesus diz em João, no capítulo 14. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Essa é aquele tipo de passagem que você lê Jesus falando e fala: quê? Naquele dia, quando o Espírito Santo vier, essa é a fala de Cristo. Vocês compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês.
3 versículos à frente, ele diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Esse é o critério para o discipulado, para fazer parte da família de Deus, para segui-lo. E o que acontece com aqueles que rendem a sua vida a Cristo? O meu Pai o amará, e nós, atenção, essa palavra aqui de Jesus, ela é fantástica. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós, o meu Pai, eu, nas falas de Jesus, meu Pai, eu, viremos a Ele e faremos nele morada, por meio do Espírito Santo. A união com Cristo, por meio do seu Espírito, é o que preenche e dá vida à nossa vida. E deixa eu te contar uma coisa, em Cristo Jesus ela é real. O Jerry Bridges vai dizer: essa união vivificante é influenciada pelo Espírito Santo, que vive em nós e nos concede a vitalidade espiritual do próprio Cristo. Estamos em Cristo por iniciativa de Deus, e por estarmos em Cristo, a própria vida dele flui em nós. Você anseia por um relacionamento que te encha de vida, que dê sentido e propósito à sua vida? Deixa eu te contar, esse relacionamento é possível em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, a própria vida dele flui em nós. Queridos, a realidade da união com Cristo é o fundamento para que o apóstolo Paulo diga que é possível encontrar satisfação tanto no casamento quanto no não casamento. Na realidade, a realidade da união com Cristo é o fundamento de grande parte da teologia de Paulo, do que lemos em todas as suas cartas no Novo Testamento. Paulo repete centenas de vezes o estar em Cristo e algumas variações. No final do capítulo 6, imediatamente antes de ele começar a responder às questões específicas endereçadas a ele por uma carta a partir da igreja de Corinto, Paulo evidencia o fundamento para tratar de vários assuntos específicos dessa igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, Paulo trata a divisão, a imoralidade, as dúvidas sobre o casamento, as questões alimentares, as questões dos dons. Mas o fundamento para ele tratar todas essas coisas é a nova realidade da participação em Cristo e da família de Cristo formada por esse Espírito. Em 1 Coríntios 6, no início do verso 15, tratando a imoralidade, ele diz: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E no verso 19 ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Por estarmos em Cristo, habitados pelo Espírito Santo de Deus, somos parte do seu corpo. A realidade da união com Cristo, a partir disso, transforma todas as coisas na nossa vida. Absolutamente tudo. Transforma a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós lidamos com o nosso corpo, por exemplo, nas palavras de Paulo. Porque na realidade da união com Cristo, nós recebemos tudo o que mais importa, a sua presença. Nós nos tornamos participantes da dança da Trindade. Olha as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por estarem em Cristo, recebemos tudo o que precisamos para a vida. Nessa nova realidade há então liberdade. Casar-se ou não casar-se não define mais presente ou futuro. Não é mais o fator determinante para a forma como vamos viver. Não é mais o fator determinante socialmente. Não é o que garante segurança, não é o que garante sucesso. Para explicar sobre isso, Paulo vai usar uma série de comparações, de contrastes,
Paulo vai dizer, nesse mesmo capítulo 7, versos 18 a 22, foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, embora, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. E nessa hora, talvez você olhe e pense, Paulo está falando sobre casamento, escravidão ou circuncisão? Paulo está falando sobre nova identidade. Em Cristo Jesus, tudo muda. E tudo aquilo que nos definia, não nos define mais. Em Cristo, todas as coisas se tornam secundárias. Não significa que perdem a importância. Vocês viram? Ele diz, aquele que é escravo, se puder, consiga a sua liberdade. Mas já não é isso que te define, porque é livre em Cristo Jesus. Da mesma forma, e esse trecho está exatamente no capítulo sobre casamento e solteirice. Da mesma forma, já não é o casamento ou a solteirice que te define, mas é a nova identidade em Cristo Jesus, a partir da união com Ele. A importância primária, o que define quem você é, o que garante segurança eterna, completude, descanso, não é o seu estado civil ou a sua estratificação social, é Cristo Jesus. É na realidade da união com Cristo e na experiência da sua presença por meio do Espírito que solteiros, casados, divorciados, viúvos, jovens, adultos e quem mais você quiser colocar nesse pacote, todos aqueles unidos a Cristo encontram vida. O Larry Crabb relata em um dos seus livros um trecho de um aconselhamento que ele fez a um homem que estava passando por um processo de divórcio iniciado pela esposa. E depois de muitas tentativas desse homem resolver os problemas, ele diz assim: você não foi posto na terra para ser marido dessa mulher, disse eu. Você foi posto aqui para refletir o caráter de Deus no modo de viver, para derramar a vida de Deus por meio da sua. A prioridade é encontrar esse recinto, esse lugar em seu coração onde o Espírito está vivo, entregar-se aos propósitos de Deus, ouvir a voz do Espírito por meio da palavra dele, pensar como ele pensa. Essa é uma fala que dá uma mexidinha com a gente, né? Pelo menos comigo. Ao ler isso, a primeira sensação que eu tenho é de incômodo, porque parece que ele está dizendo que o casamento não importa tanto assim. Talvez, uma primeira tentativa minha seria tentar resolver os problemas. Vamos identificar quais são as falhas. Vamos identificar quais são as queixas da sua esposa que pediu o divórcio. E vamos fazer de tudo para satisfazê-las, para que você possa manter o casamento. E ainda, queridos, que sim, a preservação do casamento seja um objetivo, algo importante. Muitas vezes, e com as melhores intenções, tendemos a focar no que precisa ser resolvido, e não no propósito primeiro e último de toda a existência. A vida, e inclusive o casamento deste homem, dependem de os seus olhos estarem voltados para o seu propósito, a união com Cristo. É apenas se o maior anseio da alma deste homem for satisfeito em Cristo, que ele poderá, sim, morrer pela sua esposa. Em Jesus, satisfação e alegria são possíveis, tanto no casamento quanto na solteirice, porque adentramos a realidade da união com Cristo. Em Jesus, o anseio mais profundo das nossas almas é satisfeito, quer no casamento, quer na solteirice. Mas tem mais.
Como vimos, o anseio por relacionamento interpessoal deriva da nossa criação à imagem de Deus. E talvez até esse momento você esteja pensando, Felipe, você está se contradizendo. Você disse lá no início que o anseio por relacionamento é algo que faz parte da nossa criação. Mas você agora está dizendo que esse é um propósito secundário. O propósito maior das nossas vidas é a união com Cristo. E isso tudo é verdade. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando há uma rendição a Ele, a união com Ele por meio do seu Espírito, o anseio por relacionamento permanece. Afinal de contas, nós passamos a expressar, inclusive, essa imagem e semelhança de forma mais precisa, coerente, fiel. Mas a boa notícia é que na união com Cristo, nós também somos unidos à família de Cristo. Ainda, esse anseio por relacionamento não desaparece, mas é satisfeito pela família de Jesus. Na realidade da união com Cristo, nós passamos a desfrutar da união com o corpo de Cristo, com a família de Cristo, por meio do mesmo Espírito que nos une a Cristo. Irmãos e irmãs, unidos por um vínculo profundo, o próprio Espírito Santo de Deus. Uniões, relacionamentos profundos, viscerais, muito mais fortes do que a união de sangue. Uma união no Espírito Santo de Deus. Queridos, um dos pensamentos mais comuns da solteirice é o medo da falta de afeto. E se você já passou por isso, eu quero dizer que nós ouvimos esse medo. Algo como, eu estou sozinho na vida, eu não tenho ninguém, se eu ficar doente, ninguém vai cuidar de mim. Entretanto, essa não é a realidade estabelecida por Deus para o seu povo. Por meio do Espírito Santo que nos une a Jesus, nós somos também unidos uns aos outros, em uma família. E podemos encontrar afeto, colo, consolo, encorajamento, correção, companheirismo e amor incondicional. Esse é o plano de Deus para nós. Na igreja de Jesus, casar-se ou permanecer solteiro não é o que determina segurança, suporte, cuidado, afeto. Na igreja de Jesus, amor, segurança, suporte, cuidado são garantidos pela família de Deus, eu e você. Em Jesus nos tornamos parte de uma mesma família e já não estamos mais sozinhos. E deixa eu te contar uma coisa, você não estará mais sozinho ou sozinha por toda a eternidade. O Bonhoeffer diz no livro Vida em Comunhão o seguinte: por meio de Cristo temos um ao outro de verdade. Foco nessa palavra, de verdade. Por meio de Cristo temos um ao outro de verdade. Temos um ao outro de forma plena e por toda a eternidade. Por meio de Cristo temos acesso uns aos outros, alegria na presença uns dos outros, comunhão uns com os outros. Por meio de Cristo Jesus e do Espírito que nos une a Cristo e ao seu povo, jamais estaremos sozinhos. Você jamais estará sozinho ou sozinha. Mas, queridos, nesse momento é importante fazer duas coisas. Em primeiro lugar, uma confissão, e em segundo lugar, um compromisso. Nós precisamos reconhecer, como igreja brasileira e como igreja batista Vértice, que essa não tem sido a experiência de muitos aqui. Na busca genuína e bem intencionada por valorizarmos a família, muitas vezes nós, como igreja, desvalorizamos solteiros, aqueles que se divorciaram e os viúvos. A experiência de muitos é de esquecimento, solidão e desvalorização, como se as atividades da igreja fossem voltadas apenas para os casados. Dizemos que já não há separação, que todos somos um em Cristo Jesus, mas excluímos aqueles que não se encaixam nessa definição
na nossa definição de família. Associada muitas vezes a uma visão inferior da condição de solteiro, a percepção de muitos é de esquecimento, isolamento, distanciamento e julgamento, como se não fossem suficientes para permanecer a família da fé. Essa é a percepção de muitos jovens e adultos solteiros. E sabe qual é a consequência? Se enfiarem desesperadamente em relacionamentos terríveis, na tentativa de satisfazer a pressão social ou mesmo a pressão afetiva de um casamento. E o que vemos são princípios sendo desconsiderados, orientações sendo esquecidas, um caminho que não é de vida, mas é de morte. Essa é a percepção de muitos que se divorciaram, inclusive por motivos terríveis como abandono e agressão, mas se sentem julgados, isolados e muitas vezes culpados. Eu ouvi uma vez de uma mulher, em um aconselhamento de uma mãe, que estava em um relacionamento extremamente abusivo, que havia sido traída repetidas vezes pelo seu marido e ameaçada sutilmente outras diversas vezes, que uma das suas principais preocupações era como a igreja iria olhar para ela e para os seus filhos caso se divorciasse. E por isso ela permanecia em um relacionamento completamente contrário à vontade de Deus, de agressão e abuso. Nós erramos muitas vezes ao considerarmos implícita ou explicitamente o casamento como um estágio mais elevado de espiritualidade. Nós erramos quando consideramos os solteiros, divorciados ou viúvos como pessoas inferiores. Essa não é a visão bíblica, e nesse momento nós confessamos e pedimos perdão por esse erro. Na nova realidade da união em Cristo e da família de Cristo, que nos une à presença de Cristo, não o estado civil. Nas palavras de Paulo, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso não significa que não valorizamos a família, isso não significa que não investimos no casamento, isso não significa que você não precisará eventualmente ser corrigido, orientado, disciplinado, mas que na família de Cristo Jesus, se você é rendido a Ele, habitado pelo Espírito, já não há separação, já não há diferença. Se você faz parte dessa igreja e alguém já julgou, olhou com ar de superioridade ou afastou por conta do estado civil, seja você solteiro, casado, divorciado ou viúvo, nós pedimos perdão. E se você já fez isso, até sutilmente, sabe quando você olha e fala assim, esse solteirão aí, sei não. E talvez seja sutil, né? Talvez seja sutil. Já pensou você olhar para Jesus e dizer, esse solteirão aí, sei não? Paulo, esse solteirão aí, deve ter alguma coisa errada. Se você já fez isso, eu quero te convidar a se arrepender e pedir perdão. Agora o compromisso. Como igreja, e eu acelero um pouquinho a partir de agora, como igreja, o nosso maior anseio, e eu falo isso sem medo de errar, tá, queridos? É vivermos a plenitude da união com Cristo e uns com os outros, por meio do Espírito Santo. Nós queremos que todos os que estão em Cristo, unidos no Espírito, experimentem consolo, encorajamento, correção, suporte, afeto, colo, pertencimento. Queremos e nos comprometemos a nos esforçar para vivermos relacionamentos de amor como família de Deus. Eu falo isso inclusive como responsável pelas comunidades em nossa igreja. Em nossa igreja, nossas comunidades não são por interesse, por nicho. Comunidades de jovens, comunidades de casados, comunidades de solteiros. Na verdade,
O propósito da comunidade é ser unida pelo Espírito, mas diversa nas suas particularidades. Jovens, casados, solteiros, divorciados, viúvos. Um local onde nós podemos experimentar a realidade de sermos uma família. E aqui eu quero dizer isso de forma bem clara: nosso objetivo como igreja não é promover casamentos. E talvez você esteja solteiro e triste nesse momento, porque o nosso objetivo não é te casar. Nós não temos atividades para gerar casamento. O nosso objetivo é que você viva a experiência de relacionamentos de amor na família de Deus. Solteiros, casados, viúvos, divorciados, queremos experimentar o amor de uma família que continuará junta por toda a eternidade. Tim Keller e a Kate Keller dizem: não devemos nos encantar demais com o fato de sermos casados, nem ficar decepcionados demais por não sermos casados, pois Cristo é o único cônjuge que pode verdadeiramente nos realizar, e a família de Deus é a única que verdadeiramente nos aceita e nos satisfaz. Eu vou repetir essa última parte, pode até deixar nesse slide aí. Pois Cristo, e ouça isso com atenção, Cristo é o único cônjuge que pode verdadeiramente nos realizar, e a família de Deus é a única que verdadeiramente nos aceita e nos satisfaz. Por fim, queridos, eu termino com a resposta a essa realidade. Como nós podemos viver à luz dessa realidade? Da realidade da união com Cristo e da realidade da união com a família de Jesus por meio do Espírito. Essa nova realidade molda toda a nossa vida, inclusive a forma como nós servimos. É por isso que podemos servir em toda e qualquer situação. Nesse capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós não encontramos uma exposição teológica de conceitos profundos, mas uma grande aplicação desses conceitos teológicos profundos. Uma orientação do apóstolo Paulo sobre como casados e solteiros deveriam viver a partir da nova realidade de Jesus. Paulo não parte de um ponto de vista moral, de certo e errado, ou conceitual, mas do ponto de vista prático, a partir dessa nova realidade em Cristo. Se casar ou permanecer solteiros tem os seus desafios e as suas facilidades. Os desafios e os benefícios de se casar ou permanecer solteiros são a ênfase do apóstolo Paulo nesse capítulo. Ele dá orientações práticas muito importantes. É claro, os princípios dessas orientações seguem os princípios para toda a vida do discípulo de Jesus no Novo Testamento. Todas as coisas, todas as orientações, toda a forma como nós devemos viver, orientada pelo apóstolo Paulo, leva em consideração o modelo de Cristo, o amor como motivação e a glória de Deus como alvo. Eu vou repetir. Tudo o que nós fazemos como discípulos de Jesus leva em consideração, tem como princípio o modelo de Cristo, o amor como motivação e a glória de Deus como alvo. É por isso que Paulo vai dizer na mesma carta: por isso, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por isso, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Na primeira mensagem desse mês, nós falamos sobre serviço à luz de Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é um modelo de serviço. E no final dessa carta, no capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo diz: façam tudo com amor. Esses princípios moldam o serviço do discípulo de Jesus, quer seja casado, quer seja solteiro. Claro, a forma como eles vão ser aplicados muda. Paulo vai reconhecer isso. A partir do verso 32 ele diz: gostaria que vocês estivessem livres de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor.
Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Há uma diferença prática entre casados e solteiros. Aqueles que são casados cuidam da sua família, priorizam o lar, amam seus cônjuges como Cristo amou a igreja, submetem-se uns aos outros por amor e temor a Jesus. A principal ocupação dos casados é o cuidado, o pastoreio de suas famílias, mais uma vez, por amor a Jesus e para a glória de Deus. Pelas circunstâncias internas e externas, os casados terão desafios e dificuldades específicas do casamento. Como diz o apóstolo Paulo, a preocupação com o interesse do cônjuge, por exemplo, afinal de contas já não pertencem apenas a si mesmos, mas ao outro. Os solteiros, por sua vez, enfrentam também desafios particulares, os desafios de lidar com os impulsos da carne, mas desfrutam de algum tipo de liberdade diferente para se dedicarem às coisas do Senhor e para servirem. Por isso, Paulo orienta os solteiros a se dedicarem às coisas de Deus. Sua atenção não está dividida. Queridos, de fato, ainda hoje, solteiros e casados têm liberdades diferentes. Solteiros e casados têm atribuições diferentes, ênfases diferentes, ainda que todos vivam tendo Cristo como modelo, motivados pelo amor para a glória de Deus. Se você é solteiro, você tem liberdade para servir mais do que os casados. Se você é solteiro, você pode gastar a vida que é só sua e do Senhor para servir, tendo Cristo como modelo, motivado pelo amor e para a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo de como a solteirice facilita o serviço a Deus. Quantas viagens missionárias, quantas igrejas plantadas, quantos discípulos feitos. E sabe uma coisa? Falo especialmente para os solteiros. O apóstolo Paulo diz que é mais difícil, que gera maior trabalho ser casado do que ser solteiro. Eu acho que muitas vezes nós perdemos hoje, na atualidade, a perspectiva dos desafios. Hoje em dia, muitos querem se casar rápido para satisfazer o desejo sexual. Talvez, numa experiência completa com Cristo Jesus, você receba tanto amor, cuidado e carinho por meio da união com o Espírito, que a solteirice se torne mais fácil do que a vida de casado. Talvez, usando Paulo como exemplo. Muitas vezes, jovens e adultos, solteiros, divorciados, viúvos, condicionam o serviço a Deus e uns aos outros ao casamento. Vocês se lembram daquela frase que está lá em Josué 24:15? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Muitos sonham tanto com repetir essa frase, que o que dizem na atualidade é, na verdade, quando eu tiver uma casa, eu servirei ao Senhor. Esse não é o pensamento. A questão não é quando servir, mas como servir. Que tal se perguntar hoje quais as oportunidades que a solteirice te dá para que você sirva e glorifique a Deus, para que você ame o próximo, de forma que um casado não pode amar. Eu termino com a citação também desse livro do Keller e da Keller. Eles dizem assim: Paulo descreve o permanecer solteiro como um dom, porque ele permitia concentrar-se no ministério, de formas que seriam impossíveis para um homem casado. Em sua situação, ele não apenas descobriu a capacidade de levar uma vida dedicada a servir a Deus e aos outros, mas também percebeu e aproveitou os aspectos singulares da vida de solteiro, como tempo e flexibilidade, propícios para a realização de um ministério extremamente feliz.
Como você tem aproveitado o tempo que tem? Como você tem aproveitado a liberdade que tem na condição em que você está? Quais as possibilidades você tem de servir na condição em que você se encontra, que nenhum casado tem? O que você pode fazer que nenhum homem ou mulher casados podem fazer? Talvez você precise diminuir o lamento por uma expectativa ainda não realizada, a fim de aproveitar as oportunidades que só você tem para servir a Deus e ao próximo, tendo Jesus como modelo, motivado pelo amor, para a glória de Deus. Você foi criado para participar da relação de amor da Trindade e, unido a Cristo e à família de Cristo por meio do Espírito, você pode receber todo o afeto, todo o amor que verdadeiramente precisa. Atenção, talvez não o que você queira, mas o que você precisa. Essa realidade te liberta da idolatria ao casamento, para ver uma vida de satisfação e serviço, mesmo na solteirice. Seja você solteiro, divorciado, viúvo, casado, você não está sozinho. O Espírito habita em você, você está unido a Cristo por meio desse Espírito. Há uma família com você, mas há também um chamado para você servir de uma forma que só você pode servir. E nesse contexto eu quero aplicar e concluir fazendo 3 convites. Para você que anseia desesperadamente pelo casamento. Talvez você esteja ansiando por muito tempo, com todas as suas forças. Talvez você esteja esperando e se frustrando, e sonhando mais uma vez, e esperando mais uma vez, e começando um namoro e dizendo, agora vai, e se frustrando mais uma vez, na expectativa de encontrar alegria e satisfação prometidas para o casamento. Mas hoje você percebeu que essa alegria e essa satisfação não podem ser experimentadas no casamento, apenas em Jesus. É apenas em Cristo que há deleite, júbilo, alegria e satisfação. Talvez você ainda esteja casado ou esteja casado já, mas se frustrou e tem sufocado o seu casamento na tentativa de encontrar o que você sonhou a vida toda. E você tem descoberto a duras penas e a muitas lágrimas que o casamento não pode satisfazer plenamente. Ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele não pode preencher o vazio que existe em você. Talvez você tenha perdido o casamento, seja porque você perdeu seu cônjuge, seja porque o casamento acabou pelo motivo que for, e você agora se vê sem sentido, sem esperança. Seu ministério acabou, parece que o seu propósito acabou, o respeito por você acabou. Talvez você tenha a expectativa por um segundo casamento, na esperança de que algo te encha novamente. Eu quero te dizer, se essa for alguma da sua situação, Jesus está te convidando hoje para um relacionamento de amor com Ele. Ele está te convidando a participar da Trindade, a experimentar da relação de amor que Pai, Filho e Espírito Santo têm entre si. Meu Deus do céu. Ele está te convidando a ser participante dele, a se deleitar na presença dele, a experimentar satisfação e júbilo que nada nesse mundo pode dar. E esse é o melhor caminho que você pode seguir. Eu não estou te prometendo que se você vier a Cristo e experimentar dele, você receberá um noivo, um marido, uma esposa, mas que você receberá Cristo.
Eu não estou te prometendo que seu casamento vai ser restaurado. E talvez seja, porque em Cristo tantas coisas são transformadas. Mas que você encontrará satisfação na presença dEle, ainda que o seu casamento não seja restaurado. Se você está frustrado por não encontrar o casamento e a alegria esperada, lembre-se que só Cristo pode preencher esse vazio. E que Ele te convida a um relacionamento de amor com Ele, hoje e cada vez mais. Ele diz: aqueles que têm sede, venham a mim e bebam. Aqueles que têm fome, venham a mim e comam. Aquela mulher diante do poço buscou se satisfazer tanto em relacionamentos imperfeitos, mas experimentou verdadeira vida quando Cristo Jesus se ofereceu a ela como a água que mata a sede. Há uma água que mata a sede para você hoje. Seja você casado, solteiro, viúvo, divorciado, jovem, mais velho, Cristo Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas eu quero fazer um segundo convite para os frustrados com a família de Cristo, porque talvez seja a sua situação. Você se sente deslocado, julgado, e talvez você até tenha sido mesmo. No seu processo, ou por estar solteiro, você foi isolado, afastado, excluído. O convite que eu tenho para você hoje é para perdoar. Eu não te prometo que isso não vai acontecer de novo. Nós somos uma comunidade falha, mas sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o plano, o propósito de Deus é que você não esteja sozinho, é que você faça parte de uma família. Deus nos deu uma família com vínculos mais fortes do que o próprio sangue, unidos pelo Espírito Santo. Decida fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Decida perdoar, seguindo o modelo de Cristo, motivado pelo amor e para a glória de Deus. Mas o terceiro convite é para você que tem passado a solteirice de forma... Vou pedir perdão por usar essa palavra, mas eu vou usar essa palavra. Infrutífera. Nem é essa que eu ia usar inútil, mas é palha, né? É infrutífera. Que você tem vivido a solteirice ansiando pelo casamento, sem servir, sem glorificar a Deus com a sua vida. Se você experimenta verdadeiramente a união com Cristo e com a família de Cristo por meio do Espírito, você não precisa de mais nada. Decida servir a Deus. O que você pode fazer com o tempo que você tem? O que você pode fazer com o tempo que você tem na sua família, para o seu pai, para a sua mãe? O que você pode fazer com o tempo que você tem para os seus vizinhos? Use o tempo para viver para Deus, tendo Cristo como modelo, movido por amor a Jesus e uns aos outros, e para a glória de Deus. Saia da inércia, se entregue ao Senhor, seja frutífero, porque a sua vida é dele. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Senhor, obrigado. Obrigado porque a realidade em Cristo é que o maior anseio das nossas almas é satisfeito. Obrigado por tamanho convite, meu Deus, participar da relação de amor da Trindade. Senhor, nós não somos dignos disso. Mas o Senhor desejou, nos criou para isso. O Senhor enviou o seu Filho para se entregar numa cruz, para verter o seu sangue, para nos reconciliar com o Senhor. O Senhor, por meio do sangue de Cristo Jesus, rasgou o véu,
e já não há separação. Nós estamos no Senhor. Nós ansiamos por experimentar desse amor. Nós ansiamos por experimentar dessa nova realidade, que não é operada por nós, mas pelo Senhor, foi vontade do Senhor. E nessa nova realidade nós clamamos: encha-nos desse amor. Nós oramos como o apóstolo Paulo ora pela igreja, no capítulo 3, verso 20 da carta aos Efésios, que nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito, e possamos, juntamente com todos os santos, compreender a altura, largura, comprimento, profundidade, conhecer a plenitude desse amor, Senhor. Vem, Espírito Santo, e encha-nos desse amor. Nós precisamos tanto. Tantas vezes temos buscado por satisfação em tantas outras coisas vazias, fugazes, ou mesmo esperado satisfação e completude de coisas boas como o casamento, mas nos frustrado, porque não foi plano do Senhor que elas nos satisfizessem completamente. Nos perdoa por termos colocado no primeiro lugar as coisas que são segundas. Somente o Senhor é o Rei das nossas vidas. Somente o Senhor ocupa o trono das nossas vidas. E ao nos rendermos a isso, podemos experimentar desse amor. Senhor, mova-nos aqui nesse amor. Casados, solteiros, divorciados, viúvos, jovens, idosos, nos conduza nesse amor, para que possamos servir uns aos outros, na condição que o Senhor nos deu hoje, mas para que possamos viver uma vida que encarna o serviço, não como algo apenas que fazemos, mas como quem somos, porque o Senhor é aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Nos ensina a viver assim, quer nos nossos casamentos, quer na solteirice, quer nas nossas famílias ou igrejas, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós queremos servir como o Senhor serviu, amar como o Senhor amou, para a glória de Deus. Nós te amamos, nós te amamos. Encha-nos da tua presença, em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.